Já parou para pensar que uma das maiores ameaças à civilização talvez não venha de fora, mas de dentro da gente? Em 1930, o filósofo espanhol José Ortega y Gasset lançou A Rebelião das Massas, uma obra que é um verdadeiro soco no estômago e que faz um diagnóstico do nosso mundo que, olha, parece que foi escrito ontem. Bora mergulhar nas ideias centrais desse livro tão impactante. O ponto de partida do Ortega é algo bem visual, que ele podia ver e sentir ao redor. O mundo estava ficando cheio. As cidades, os hotéis, os trens, tudo lotado. Só que para ele isso não era só uma questão de mais gente no mundo, não. Era o primeiro sintoma de uma transformação histórica muito, muito profunda. E essa observação levanta a grande pergunta do livro. Se as massas, de repente, estão ocupando todos os espaços, qual o impacto disso na cultura, na política e, no fim das contas, no destino da nossa civilização? É exatamente essa investigação que a gente vai seguir agora. Então, o que Ortega quer dizer com esse fato das aglomerações? Basicamente, que o homem comum, a multidão, tinha assumido o palco principal da sociedade. Lugares e prazeres que antes eram para poucos, tipo teatros, viagens, praias mais exclusivas, agora estavam dominados por todo mundo. E é aqui que a coisa fica interessante, porque a gente chega no coração do diagnóstico do Ortega. Ele propõe um jeito novo de dividir a sociedade. Não é mais sobre rico contra pobre, sabe? É sobre mentalidade. Sobre o jeito que cada um encara a própria vida. A diferença aqui é gritante, olha só. De um lado você tem o que ele chama de minorias seletas. São aquelas pessoas que vivem se cobrando, sempre querendo ser melhores, numa vida de esforço e dever. Do outro lado tem o homem massa. E esse é aquele que não exige nada de si mesmo, que vive meio que à deriva, sabe? Ele está super satisfeito em ser exatamente o que ele já é. Então, o que Ortega faz é ressignificar a ideia de nobreza. Para ele, ser nobre não tem nada a ver com ter nascido em berço de ouro. Nobreza é caráter, é uma vida dedicada ao dever, à autoexigência. Já o homem massa, bom, ele é o contrário. Ele não se compara com nenhum ideal, com nada que seja maior que ele mesmo. Ok, então bora entrar na cabeça desse novo tipo de pessoa que, segundo Ortega, estava tomando conta de tudo. Ele até dá um apelido para essa figura, o mocinho satisfeito. E ele tem umas características bem particulares. A característica número 1, a mais marcante, é essa autossatisfação radical mesmo. Pensa assim, enquanto o homem que ele chama de nobre está sempre ciente do que precisa melhorar, o homem massa se acha completo, perfeito. Ele simplesmente não vê motivo para duvidar de si mesmo ou para querer ser melhor. E claro, isso tem um efeito direto em como a gente conversa, em como a gente debate. O homem massa tem opinião formada sobre tudo, mas ele não sente a menor necessidade de justificar o que pensa ou de seguir as regras de uma conversa racional. As ideias dele não são fruto de uma busca, sabe? São mais como imposições. Essa frase nossa, é muito forte. Quer dizer, a mente do homem massa é tipo uma concha, totalmente fechada. Se ele já se acha perfeito e completo, para que dialogar, ouvir o que o outro tem a dizer, que é a base da civilização, perde todo o sentido. E é justamente essa recusa em aceitar qualquer coisa superior a si mesmo, seja a verdade, a lógica ou as regras de convivência, que o Ortega chama de barbárie. Não é não ter conhecimento, veja bem, é não ter princípios, não ter uma referência comum para resolver os problemas. Agora se prepara, porque aqui vem um dos argumentos mais contra-intuitivos do Ortega. Ele vai dizer que a própria civilização moderna, com sua maior força, a especialização, acaba, por incrível que pareça, gerando um novo tipo de gente primitivo. Pensa bem, antigamente a divisão era meio simples, né? Ou a pessoa era sábia ou era ignorante. Mas Ortega diz que a ciência moderna e a especialização criaram uma terceira via, uma figura híbrida, um tipo de homem que, olha, não existia antes na história. E essa figura é o que ele chama de sábio ignorante. É o especialista. Naquele cantinho minúsculo do conhecimento dele, ele é um gênio. Mas em todo o resto, ele é um completo ignorante. E o perigo? O perigo é que ele não sabe que é ignorante no resto e age como se soubesse de tudo. O grande problema, segundo Ortega, é que esse especialista pega a confiança que ele tem na sua área minúscula e projeta para todo o resto. Ele vai dar palpite sobre política, sobre arte, sobre a vida, com a mesma arrogância de quem domina o assunto. No fim das contas, ele age exatamente como o homem massa.
A especialização, que era para ser um avanço, acaba fechando ele no mundinho dele, satisfeito com as próprias limitações. Ok, a gente viu a psicologia, viu o especialista. E qual o resultado disso tudo na política? Para Ortega, o perigo ficava gigantesco quando essa mentalidade do homem-massa se encontrava com a máquina mais poderosa da sociedade, o Estado. Ele tinha muito medo do que chamava de politicismo integral. O que é isso? É quando a massa se rebela e quer que tudo, absolutamente tudo, seja resolvido pela política e, mais especificamente, pela intervenção direta do Estado. A vida privada, a cultura, a sociedade, tudo vira política. E para ele, essa frase famosa do Mussolini, o lema do fascismo, era a tradução perfeita disso. Não era um ponto fora da curva, era a conclusão lógica de quando o homem-massa chega ao poder. Para ele, o fascismo e outros movimentos parecidos não foram só a invenção de um líder maluco. Foram, na verdade, os movimentos que deram uma roupagem política para a psicologia do homem-massa, aquele desejo de impor a própria vontade na marra, sem lei, sem discussão e sem nenhum respeito pelas minorias. Então, o ponto-chave aqui é esse. O Estado, que deveria servir à civilização, acaba virando a maior ferramenta da barbárie nas mãos da massa rebelde, passando por cima de tudo e de todos, com seu poder anônimo e sem rosto. E depois de tudo isso, a gente chega no final e fica aquela pergunta, né? O quanto disso tudo que o Ortega escreveu quase 100 anos atrás ainda ecoa hoje? Será que o diagnóstico dele ainda serve pra gente? Mas olha, é importante dizer que o Ortega não era um pessimista sem esperança, não. Ele via esse momento como uma encruzilhada. A ascensão das massas podia sim levar a uma nova forma de organizar a humanidade, mas também podia ser uma catástrofe como nunca antes vista. E por que essa incerteza? Porque para o Ortega, a ideia de que a gente está sempre progredindo é uma ilusão. A história não é uma estrada reta para cima. A vida, seja a nossa ou a da sociedade, é puro perigo. Voltar para trás, para a barbárie, é sempre uma possibilidade bem real. E no fim das contas, é essa a provocação que o livro deixa para a gente. Se a gente olhar para o nosso mundo hoje, para a briga nas redes sociais, para a dificuldade de diálogo, será que as forças que ele descreveu só ficaram mais fortes? Ou será que a gente aprendeu alguma coisa? É uma pergunta que, quase um século depois, parece mais urgente do que nunca.